Salve, salve, meus amigos do Execução Fiscal em Curso, mais uma live, nosso tradicional horário das 19h47. E nesta segunda-feira vamos receber a visita do professor Júlio César Santiago, procurador da Fazenda Nacional, para conversarmos sobre alguns avanços, desta valorosa instituição no desenvolvimento do nosso ramo de trabalho aqui das execuções fiscais. Já vi que o Dr. Júlio está online aqui. Boa noite, Williams, meu aluno lá do Técnicas Altamente Resolutivas. Vou chamar aqui o Júlio. Eu sempre me atrapalho qual é o botão que tem que apertar. Vocês me desculpem. Aqui o convite. O Júlio deve estar recebendo lá. E para darmos início a nosso bate-papo aqui, uma conversa descontraída, sem grandes pretensões, mas para alinhavarmos algumas coisas aqui da nossa vida, das execuções fiscais. Boa noite, Júlio! Boa noite, Thiago. Me escuta? Tá tudo ótimo. Tô te escutando bem. A imagem tá boa? Tá ótimo, tô te vendo bem. O pessoal pode dar o feedback aí também se está tudo ok aí com os nossos sinais. Recebido aqui, muito bom, que bom estar contigo, muito obrigado, por ter aceitado o convite para participar dessa atividade conosco aqui do Execução Fiscal em Curso. Eu sou teu seguidor, acompanho tuas publicações já há bastante tempo, Um direito tributário raiz, assim, valioso conteúdo que tu compartilha aí com os nossos seguidores aqui das redes sociais. Te agradeço por isso e principalmente por ter aceitado o convite para participar dessa nossa conversa aqui, nosso bate-papo sobre execução fiscal, que é o meu ramo da paixão, assim, trabalho há muito tempo. Quero saber de ti, fala um pouquinho do teu trabalho e também fazer um jabá aqui do teu perfil, Júlio, para os amigos da Execução Fiscal em Curso. Primeiramente, obrigado pelo convite, Thiago. É sempre um prazer aí poder falar para as pessoas, ainda mais em tempos de rede social, que a gente pode alcançar um público maior. Eu estava um tempo sem fazer lives, até por questões de estudo e pós-doutorado, então eu estava muito sem tempo e agora que eu terminei, então agora eu estou mais disponível. Eu também trabalho com execução fiscal há muito tempo, eu estagiei em execução fiscal na Procuradoria do município aqui do Rio de Janeiro, eu acompanhava muito leilão, era a minha tarefa enquanto estagiário, ver se realmente houve leilão. Inclusive, na verdade, eu acompanhava o leilão na Justiça Federal para saber se o município conseguiria ali pegar uma fatia do bolo das penhoras. Sim! Então, eu naquela época acompanhando. Naquela época era federal, estadual, municipal, Agora já mudou um pouco. Então, naquela época. Mas, na verdade, o que eu fazia era só avisar a procuradora do município se houve leilão para ela tentar pegar um pedaço ali da dívida da empresa para o IPTU e tal. Depois eu virei analista judiciário em execução fiscal, fiquei muito tempo em execução fiscal como analista judiciário, fazendo decisões. Depois eu virei procurador da Fazenda. Assim. Foram anos aí, acaba denunciando a idade, A gente vai se entregando, Vai se entregando na hora de A falar. gente vai se entregando nisso aí, Eu também tenho 19 anos, exclusivamente em execuções fiscais. De repente bate mais ou menos com o teu tempo. Mas a gente vai entregando um pouco da idade, mas que seja uma coisa boa, A gente tem uma visão, assim, bem abrangente, que é um conhecimento que acaba sendo um conhecimento de poucos, De ter vivenciado essas coisas, porque uma coisa é a gente estudar, doutrinariamente. Até já vai uma pergunta para ti, enquanto um estudioso, que produz a este propósito. A gente, por ter tido muita intimidade na vida profissional com a matéria, é um conhecimento que a gente forma, e eu digo que é uma professora minha na graduação, a Judite Martins Costa, que é uma das maiores civilistas brasileiras, Ela disse o seguinte: não existe conhecimento aprendido, existe conhecimento conquistado. E aí na nossa profissão, por estar com essa intimidade com o assunto, a gente conquista um conhecimento muito peculiar. Essa é a minha avaliação. E quando me perguntam, porque isso aqui já foi lá em 2004, era do jeito, em 2014 é de outro, agora em 2022 já é diferente, com essas variações ao longo do tempo e como as coisas vão se desenvolvendo.
né? Então, essa é uma primeira reflexão, na verdade, o meu ponto de vista é esse, que a gente acaba desenvolvendo uma intimidade e um conhecimento que é muito peculiar, que, na verdade, não está à disposição do grande público, né? É a minha avaliação que eu, enquanto iniciante lá, nos meus idos tempos lá no início da execução fiscal, eu tive muita dificuldade também, porque eu não tinha aquela vivência prática, eu tinha a formação do concurso, e ainda, sabe como é que é a preparação para concurso, né? É uma coisa, é diferente da vida real, né? Então... Isso que você está falando é importante, até para quem está começando a estudar agora, ou para quem está se formando na graduação. Na minha vivência em direito tributário, eu posso garantir que em graduação eu não tive nenhuma, assim, não tive uma experiência de direito tributário forte em graduação, e há uma desconexão muito grande entre o que você aprende em graduação e o que você vai utilizar na prática. Na minha experiência aí de anos de contencioso tributário, eu tive a sorte de ter sido analista judiciário, que ali me deu uma experiência muito grande para ser procurador da Fazenda Nacional. Me lembro que quando eu tomei posse, essa foi uma das razões para a chefia em São Paulo, quando eu estava tomando posse por lá, né, que eu fui lotado lá pela primeira vez em São Paulo, eles me escolheram para coordenar um dos grupos, porque eu tinha uma intimidade com o cartório, lidar com o juiz e saber o rito, porque era justamente em execução fiscal. E execução fiscal não se aprende em graduação, é muito difícil você ter uma graduação, um professor que ensine execução fiscal a fundo, até por conta disso que você falou, da execução fiscal. Quem não atua na prática, às vezes tem muita dificuldade em lidar com o que vai acontecer ali naquele cotidiano. Então é muito importante, eu até sempre recomendo, quando algum aluno me pergunta, para continuar estudando, fazer uns cursinhos de extensão, porque até mesmo em nível de pós-graduação, você não vai ver execução fiscal. Você não vai conseguir ter aquela profundidade da execução fiscal de quem atua na prática. E a gente está vivendo aí esses debates de reforma de execução fiscal. Tem diversos projetos de lei tentando reformar a execução fiscal, que é muito importante quem estuda execução fiscal, quem atua na prática da execução fiscal, está atento a esse tipo de cenário. Eu vejo aqui que você também tem um curso, né, de execução fiscal, eu acho muito importante isso. Sim, os cursos de extensão. Foi a primeira edição. Isso é extremamente importante. Mas sabe, Thiago, que eu, assim, indo um pouco por um lado prático, eu vejo que hoje em dia, até em termos de rede social, não sei a sua percepção disso, mas hoje em dia está muito difícil ser procurador da Fazenda Nacional. Por que eu estou falando isso? Não, eu gosto muito, mas eu estou dizendo que está muito difícil, porque a gente defende algo que as pessoas não gostam, que é pagar imposto. A gente defende que as pessoas paguem impostos, porque ele tem uma função social muito importante, mas as pessoas não gostam disso. Ninguém gosta. Em termos práticos, que em teoria todo mundo gosta, que é o direito tributário, mas na prática mesmo é muito difícil a nossa atuação enquanto cobrar, né, judicialmente esse tributo por meio de execução fiscal. Deu uma coincidência feliz que na semana passada, a segunda live da semana passada, eu estou fazendo uma série de lives com autoridades, professores experientes de vários ramos, assim, fazendo conexões bem multilaterais mesmo. Mas deu a coincidência que o último que ocupou o nosso horário também foi um procurador da Fazenda, de quem eu fui aluno, inclusive, num curso desse de extensão. Eu aprendi bastante sobre a Fazenda na falência, que é um dos assuntos importantes que a gente trabalha. Mas eu tenho um ponto semelhante com a tua experiência profissional, porque eu fui estagiário, né, na época de graduação, fui estagiário na Procuradoria da Fazenda. Na Procuradoria da Segunda Instância, e eu fazia lá recursos especiais. E eu muito aprendi tributário, mas muito mesmo, que até hoje repercutem assim, as memórias naqueles momentos lá na Procuradoria da Fazenda. Então, isso acaba dando já um início, né? Um início para a nossa vida profissional. E o concurso para juiz federal, imagina, né? Na época lá, tinha um peso enorme. O tributário é um peso enorme. Eram 15 questões de 100, então o tributário era muito forte. E aí, naturalmente, a gente vai
caminhando para o lado, né, do direito público, do direito tributário, e eu cheguei, então, na execução, que era um dos meus objetivos profissionais, e quando a gente trabalha com o que gosta, acaba sendo uma dádiva, né? A gente não, eu adoro trabalhar com essa matéria, muito embora ela tenha, e aqui um contraponto, assim, me chateia em alguns momentos, quando diz, isso aqui é uma cobrança, é só uma cobrança, às vezes professores, advogados experientes, isso aqui é uma cobrança de luxo, o juiz é um cobrador, e eu falava com os amigos, olha, cara, eu sou juiz do processo, eu não ganho e nem perco nada por julgar da forma como eu conduzo os meus processos. Hoje me perguntaram, hoje me perguntaram numa caixinha, pode penhora antes da citação? Eu digo, olha, eu não deixo acontecer, porque é ilegal. É o juiz que controla isso no processo. Claro, a procuradoria, ela defende uma parte, mas o juiz é imparcial, né? O juiz é que controla esses intentos e tem, claro, muitas tentativas, já houve, né? Em 2009, mais ou menos 2009, 2010, aquele projeto de execução fiscal administrativa, começou até um pouco antes, eu lembro que em 2007 eu fui num congresso com muitos procuradores fazendários em Brasília, Ministro Teori palestrou, enfim, sobre a execução fiscal administrativa, acabou não ganhando fôlego aquilo, né? E mais recentemente agora tem novos projetos, com algumas iniciativas, algumas coisas diferentes, que, enfim, também é um stand-by no Congresso, mas um ponto muito interessante, que é a mudança de postura, eu acho que tem que louvar muito, assim, a posição atual da Procuradoria da Fazenda, porque, lamentavelmente, sou de um tempo que a execução era um depósito de processos com baixa viabilidade de êxito, né? Então a gente recebia uma carga processual muito grande, mas processos assim muito distantes do calor dos fatos. Não se sabia qual era a vivência daquele contribuinte, se ele tinha patrimônio, se ele estava naquele endereço. Isso, enfim, foi nos tempos duros e hoje mudou a partir, né, do RDCC de 2016, né? Se não me engano. E depois um monte de execução. Isso, o RDCC mudou isso aí. Aí é o germe. E num outro evento no TRF da Terceira Região, os procuradores comentavam assim, dessa verdadeira revolução, procuradores da Fazenda, que é o big player assim, na execução fiscal do Brasil, de forma que a gente tem que sempre monitorar os passos, né, deste gigante que é a Procuradoria da Fazenda, né, na execução fiscal. E ela estava começando uma verdadeira revolução interna corporis na forma do pensamento da Procuradoria com relação a esse estoque processual, né? E aí depois veio a portaria 33, agora recentemente com o sistema Comprei, né? Então, iniciativas, a regulamentação de uma coisa que já era possível, mas regulamentada agora no âmbito federal, pedido de revisão do débito inscrito em dívida ativa. Muitas iniciativas muito meritórias da Procuradoria, e agora o ponto, a gente realmente busca efetivar o crédito tributário, porque na execução fiscal, eu já te dou a palavra, na execução fiscal a gente não discute quem tem razão. Quem tem razão é quem tem o título. Qualquer processo executivo funciona assim. A gente não discute quem tem razão. Quem tem é o credor, que ele tem um título que inclusive é dotado de uma presunção legal de certeza e liquidez, ou seja, ele não precisa fazer mais nenhuma prova para dizer que ele é o credor. Mas a posição hoje é de uma postura do credor que não vai buscar um crédito a qualquer custo, não vai movimentar a máquina judiciária sem virtual possibilidade de recuperação, sem virtual possibilidade de êxito, né? E é uma postura institucional muito mais com os dois pés na legalidade do que propriamente uma postura de credor, um credor bancário, credor privado, que não está se interessando pela qualidade do seu crédito. E isso eu quero louvar muito, que a Procuradoria vem nesses movimentos que eu olho como espectador, buscando defender a rigidez do seu crédito, né? Botar em execução quando realmente tem possibilidade de êxito, e é uma postura muito mais de Estado do que propriamente daquele busca de interesse, às vezes egoístico, fazendário, né? Eu estou vendo assim com muito bons olhos essa mudança, com alguns retoques que depois eu vou comentar, vou te provocar, mas queria te deixar à vontade para falar sobre a tua experiência sobre esses movimentos recentes da Procuradoria, né? Que também gostaria muito de te ouvir sobre isso.
Verdade. É exatamente isso que você falou, Thiago. Quando eu tomei posse na Procuradoria em 2007, naquele ano se discutia execução fiscal administrativa. Então, o Justo. procurador-geral da época, salvo engano, era o Luiz Adams, agora não tenho certeza, agora não me Pode recordo, ser. mas ele estava rodando o país para dialogar e debater sobre esse instrumento processual de cobrança administrativa por meio de execução fiscal administrativa. Então, naquela época, não teve muito apoio político, houve um grande conflito com a academia, com juristas. Esse projeto não teve tanto apoio e acabou morrendo, ninguém mais falou nada. Agora eu percebo que essa ideia está voltando, até por conta dos números que hoje, com mais dados, né, você tem a tecnologia toda gerando uma grande quantidade de dados em relação ao CNJ, como o CNJ está congestionado de execuções fiscais, então os juízes não aguentam mais tantas execuções fiscais. Eu me lembro que antes do RDCC, praticamente o procurador da Fazenda, para provar que fez as diligências, para não sofrer nenhuma responsabilidade funcional, ele colocava todas as diligências no processo, quando era processo Isso. físico. Então, o processo virava um grande arquivo judicial Depósito. de nada, de um depósito de papel, e ficava parado, e aquelas empresas não eram encontradas, não eram localizadas, os sócios não eram localizados. Aí, até por uma questão disso que eu falei inicialmente entre teoria e prática, também serve para o mundo dos fatos. Há um distanciamento muito grande entre o fato gerador e o momento da cobrança judicial do crédito tributário. Então, essa distância, infelizmente, dá oportunidade para o contribuinte que não quer pagar poder dilapidar o seu patrimônio, poder blindar o seu patrimônio, fazer várias cadeias de empresa para poder não ser localizado, colocar a empresa em nome de laranja. Então, o contribuinte que não quer pagar tem muito tempo para isso, porque há um distanciamento muito grande entre o fato gerador e o momento da cobrança judicial. Então, naquela época, a execução fiscal administrativa não surtiu efeito. Eu também acredito que esses projetos de lei não vão passar porque não há uma vontade política em aprová-los. Mas a sociedade, aqui nós, enquanto atuantes na prática, a gente está percebendo esse congestionamento do judiciário. A gente tem que refletir que modelo de cobrança de crédito tributário. Não tem como fugir dessa reflexão, porque o Estado fiscal depende dos tributos. A gente pode ter um modelo de cobrança administrativa, por exemplo, uma execução fiscal administrativa. A gente pode ter um modelo de cobrança em que só a penhora é administrativa e depois a execução vai para o judicial, né? Então, a gente só iria para o mundo judicial se fossem localizados bens. Então, já desafogaria o judiciário, porque você não ficaria com aquele monte de execução fiscal sem bem nenhum, sem ninguém para garantir, sem existência de ninguém. O RDCC já foi um avanço, porque trouxe para o ambiente administrativo muita investigação para antes de querer ajuizar uma execução fiscal, mas ainda não resolve, porque ainda tem execuções fiscais que estão rolando aí que não tem bem, não encontra ninguém, mas por conta de limite de valores, você tem que continuar ali dentro da execução fiscal. Mas a gente poderia também ter um modelo híbrido, né, de como é nos Estados Unidos, uma parte administrativa, uma parte judicial. A gente tem que pensar, mas eu acredito ainda que a gente... Então é mais difícil ainda alguém debater uma mudança tão drástica assim na cobrança do crédito tributário, mas a Procuradoria, isso eu posso afirmar, eu estive em Brasília, foi semana passada, para um congresso de contencioso tributário que a Procuradoria organiza anualmente para refletir sobre todo esse debate com juristas, com a carreira, com os procuradores da Fazenda, com doutrinadores. E uma coisa que ficou assentada ali, ficou muito evidente, é que a Procuradoria, em primeiro lugar, ela não recorre por recorrer mais, como era 10 anos atrás, que recorria de tudo. Hoje, a Procuradoria procura respeitar os precedentes, ainda que não estejam via ação direta de inconstitucionalidade ou algo do tipo tão consolidado, mas existe uma jurisprudência pacífica e a Procuradoria procura respeitar essa jurisprudência, procura
editar pareceres normativos, procura editar orientações à carreira para que o procurador se sinta mais à vontade em não recorrer e observe esses precedentes. E uma outra alternativa que a Procuradoria da Fazenda, e eu venho percebendo isso, é que ela vem adotando meios alternativos de cobrança, meios alternativos de soluções de conflitos. A gente está aí diante de uma transação tributária do ágil, por exemplo, para tentar diminuir esse tipo de conflito no judiciário. Ano passado, um ano de pandemia, teve muita transação tributária, a Procuradoria conseguiu reverter aos cofres públicos mais de 250 milhões de reais. Então, existe essa atuação da Procuradoria da Fazenda em torno de respeito aos precedentes e respeito. O que falta é a gente decidir o que a gente vai fazer com a execução fiscal. Eu acredito que ela deva ser aperfeiçoada, mas acabar com uma execução fiscal é impossível. Isso nunca vai acontecer, pelo menos nesse cenário. Já tentaram, eu me lembro, acho que um tempo atrás, tentar, volta e meia, essas ideias doidas aparecem, tentaram securitizar a dívida, tentaram transferir, botar para os bancos cobrarem. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que continuar combatendo. Essa tentativa de abocanhamento da dívida ativa da União por determinados pequenos, muito pequenos setores privados, que não representam aí os interesses da sociedade, representam determinados interesses específicos. Então, a gente precisa definir isso, que modelo de cobrança que a gente quer, mas execução fiscal, por enquanto, eu não vejo a menor possibilidade disso de acabar, de transferir isso para banco ou ficar em outras esferas, porque é um meio coercitivo ainda, é um meio de doutrinamento dos contribuintes que não querem pagar. Infelizmente, a gente tem isso em nossa sociedade dessas questões. Mas os que querem pagar, e aí é importante também essa definição de devedor contumaz, os que não são devedores contumazes, esses a gente tem que facilitar o pagamento. Então, é parcelamento, é transação, é facilitar o pequeno contribuinte, a pequena empresa, a média empresa, as empresas de pequeno porte. Essas a gente tem que facilitar o pagamento para que elas continuem mantendo a empregabilidade, que elas são as empresas que mais olhar para esses pequenos também. Então, daí a importância também da Procuradoria no contencioso tributário. A gente tem atualmente, no último número que eu vi, 3 milhões e 800 mil grandes devedores, que responderiam aí acima de 15 milhões de reais, que responderiam por um grande passivo da União. Não são nem os pequenos que fazem com que esse passivo cresça, são esses grandes devedores que operam em planejamentos tributários abusivos. A gente poderia aqui falar desses grandes devedores. Infelizmente, são os que mais causam contencioso complexo, poderíamos dizer assim. Né? A gente tem muito planejamento tributário complexo que acaba gerando esse contencioso de massa e que inflamam os números também congestionando o judiciário. Não são só as pequenas execuções fiscais, as grandes também atrapalham bastante. Sim, com certeza. Eu concordo plenamente contigo e eu queria alguns pontos para retocar, porque me enche de orgulho, assim, tem alguns assuntos que são assuntos muito nossos. O que é o devedor contumaz? O que é esvaziamento patrimonial? São termos que agora chegaram à lei. E a lei, claro, não trouxe uma definição, mas a gente que teve uma intimidade com esse trabalho, com esses assuntos, são assuntos muito nossos, né? O esvaziamento patrimonial é um conceito exatamente da litigância da Procuradoria da Fazenda Nacional. E com relação à execução administrativa, eu concordo plenamente contigo, com algum acréscimo, porque quando a gente imagina uma Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, talvez a Procuradoria-Geral Federal, né, que cuida das autarquias, a gente poderia, ou talvez alguma Procuradoria Estadual, realmente
estruturada, capacitada. A gente, infelizmente, não é essa a uniformidade no Brasil, com mais de 5 mil municípios, etc. Então, um amigo meu falava assim, de uma forma meio grosseira, mas essa execução de 2007 era dar a senha do Bacenjude para alguém da Receita Federal, que a gente não podia concordar. E a coisa mudou, claro, né? Mas a gente pensar numa execução administrativa com poder de constrição, bloqueio de valores, nessa multiplicidade de agentes estatais com capacidades diferentes de gerenciar esse tipo de atividade, né? Procuradorias municipais, estaduais, né? E outras procuradorias no âmbito federal seguramente não teriam a mesma capacidade que a Procuradoria da Fazenda Nacional para dar conta dessa demanda. E, de todo modo, pouco importa, seja execução administrativa, seja judicial, seja um modelo híbrido entre esses dois polos, nunca deixaremos de ter as cobranças tributárias como um todo, né? Nunca deixaremos. Porque a cobrança tributária forçosa nunca vai deixar de existir, porque também nunca deixou de existir lá nos créditos privados. E um professor meu lá do mestrado diz, olha, o tributário é um direito obrigacional qualificado. E me chocou, e na verdade é verdade, é um direito obrigacional qualificado realmente. E no direito obrigacional comum, né, no âmbito privado, nunca deixou de existir a execução dos títulos extrajudiciais, ação de cobrança, monitória e por aí vai. Então é necessário ter esse tipo de instrumento que, com força, né, possa recuperar o crédito fazendário. Mas agora eu queria fazer uma pequena provocação, porque na minha ótica, enquanto espectador distante desses movimentos, não tenho a intimidade dos movimentos internos da Procuradoria, o que está me parecendo é que pouco a pouco, e com um pouco de ciúme também, tá? Pouco a pouco está me parecendo que essa execução administrativa ela vem ganhando um certo contorno nos últimos anos pelo reforço do processo administrativo fazendário. Quando houve a regulamentação, quando primeiro o RDCC, que foi para mim a semente, depois veio a portaria 33 regulamentando uma série de procedimentos administrativos que não são, digamos assim, uma completa novidade, mas de todo modo a regulamentação deu impulso. Hoje, pedido de revisão de débito inscrito é uma realidade, né? Hoje, o contribuinte pode, independentemente da busca do judiciário, ele pode ofertar uma garantia de forma antecipada para fins de obter uma certidão de regularidade, né? A Procuradoria também faz de forma muito intensa e com cruzamento de dados. Uma vez eu tive assisti uma palestra de um delegado da Receita Federal e ele comentou um pouco sobre os sistemas informatizados da Procuradoria capazes de cruzar esses dados de interesse fiscal para busca de bens e tal. E a gente olhou aquilo assim, ficamos assim sem fôlego, parecia uma coisa da NASA, assim, ó, o sistema com a descrição do delegado. Então tem essa pesquisa interna, né, bastante produtiva para, por exemplo, impulsionar IDPJs, medida cautelar fiscal, né, pedidos de redirecionamento mais elaborados e vai qualificando essa litigância, tornando ela mais complexa, é o que eu estou percebendo. Mas a provocação fundamentalmente é a seguinte, na tua ótica, Júlio, nesta perspectiva de um reforço normativo desses procedimentos administrativos, nessa regulamentação que vem ganhando fôlego. Agora, há poucas semanas o sistema Comprei. Não te parece que já existe uma espécie de execução administrativa, ainda que não tenha o poder de penhora? Uma pergunta. Te colocar numa saia justa, mas eu falei que ia te provocar. Não, é verdade. Assim, o que acontece é que o contribuinte, ele cada vez mais quer segurança jurídica no desenvolvimento das suas atividades. E para ter segurança jurídica, ainda, na minha percepção, até como estudante, né, desses temas mais filosóficos, ainda é uma desconfiança do Poder Executivo. Então, o contribuinte, ele quer tudo regulamentado, as minúcias, porque ele não confia no Poder Executivo. É uma questão histórica de não confiança no Poder Executivo. Tanto que, na década de 60, quando
surgiram os grandes tributaristas escrevendo manuais, essa discussão semântica da linguagem era como o tributarista conseguia dialogar com um poder executivo, que era um poder numa época da ditadura. Então você tinha que dialogar com o poder e você não poderia confrontar o poder em termos de justiça fiscal. Então você precisava utilizar a própria linguagem que o poder executivo utilizava para poder dialogar com ele. Então eu preciso dos regulamentos, eu preciso das leis esmiuçadas, eu preciso tudo detalhadamente, porque senão é ilegal, é inconstitucional. Na década, quando eu comecei a estudar tributário ali, 2000 e pouco, 2007, que comecei a estudar mais a fundo tributário, em pós-graduação, qualquer lei tributária que era instituída, a declaração de inconstitucionalidade era uma preliminar de qualquer argumento. Então, essa lei é inconstitucional, né? O Estado não pode fazer isso, a União não pode fazer isso, porque a ideia, até da Constituição Federal, uma ideia de limitação do poder. Mas a gente tem que entender que se a gente limitar demais o poder acaba não conseguindo exercer as suas funções. Então, o que está acontecendo com a Procuradoria e com outros órgãos também é começar a regulamentar tudo como se regulamentar tudo fosse sinônimo de dar segurança jurídica ao contribuinte. Mas, na verdade, quando você regulamenta tudo, tenta ordenar tudo dentro de uma caixa, você começa a deixar muita coisa de fora e você começa a tornar complexos os conceitos. Até isso que você mencionou. O que é devedor quanto mais? Eu não tenho precisado dar um conceito de devedor quanto mais. Será que a nossa experiência, sua, minha, a gente já não tem uma noção do que é devedor quanto mais? A gente precisa de uma outra norma para dizer o que é devedor quanto mais, senão eu não posso restringir o direito daquele devedor quanto mais que já é devedor. Pelo menos, mais de uma vez, ele descumpriu a norma tributária, a chance que lhe foi dada, a oportunidade que lhe foi dada de organizar as suas finanças. Não sei se você recorda do primeiro refis, aquele lá de 98. Sim, 99. Não sei se é 99. Foi 99. Dezembro de 99. Né? Aquele refis deu parcelamentos eternos a algumas empresas, né? Porque era baseado no faturamento. Aí eu lembro que tinha uma norma interna que proibia a gente excluir esses devedores. E eram devedores contumazes. Eles entravam e saíam de diversos outros parcelamentos. Sim. Mas desse refis eles não saíam porque era muito vantajoso. Era uma coisa assim de 300 anos, 500 anos pagando um parcelamento ínfimo. Então a gente tem que refletir sobre tudo isso. E é importante isso que você faz, de fazer lives, né, toda semana. Né? Eu não tenho essa coragem. Eu queria ter essa disposição de fazer tantas lives assim toda semana, né? Um dia, quem sabe, eu vejo você fazendo. Eu fico, caramba, o cara é juiz federal, ainda vai fazer live à noite. E aí eu fico pensando assim, isso é importante, porque aqui tem muito estudante, aqui nas redes sociais, né, no Instagram, Sim. YouTube, tem muito estudante, tem muitas pessoas que vão comandar esse país no futuro, vão fazer as leis também. Então a gente tem que ir para o front. Você está certo mesmo em ir para o front. Talvez aí eu retome isso, mas o Isaiah Berlin, que é um filósofo, ele disse que se as pessoas que têm condições de discutir as ideias, se elas não discutem, essas ideias acabam parando na massa, que é, às vezes, impulsionada pela paixão e acaba deturpando em violência. Então, a gente tem que discutir mesmo e o que você faz é extremamente importante. Principalmente a execução fiscal, que pouca gente domina no país esse tema. Né? E eu acho que o que a Procuradoria tem feito, e aí você também usou uma palavra que é fenomenal, que é qualificar. O que a gente quer é qualificar o crédito, um crédito bom para ser cobrado, para não tomar o tempo do judiciário à toa, do juiz que tem um monte de coisa para fazer, para não tomar o tempo da própria Procuradoria. E o que a Procuradoria tem feito, como é evidente, é investir em tecnologia. Hoje o contribuinte entra no Regularize, no site da PGFN, e resolve o seu problema. Se ele quiser resolver, ele faz o parcelamento, ele resolve
ele regulariza seus débitos e vai exercer a sua atividade econômica de forma regular. Então, a Procuradoria está caminhando para isso, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo. E a execução, ela tem... E as cobranças tributárias, como um todo. Agora tá um livro no forno para sair com 2 amigos, só sobre as cobranças tributárias que são diversas da execução fiscal, que são um mundo, assim, tá com muita gente, está com dificuldade para terminar, porque é muita matéria, muito assunto, e esses assuntos se renovam, assim, eles se multiplicam, parece um iogurte, assim, eles se multiplicam, a criatividade do credor também está indo assim, está desafiando os nossos limites. Mas, de todo modo, as cobranças e a execução, no nosso tempo, lá no início, né, tu foi chamado para atuar num determinado setor, numa determinada atividade, por ter tido uma experiência prévia, né? E eu cheguei por remoção na execução fiscal, mas confesso que sem uma intimidade muito com aquele assunto, tendo que ser juiz daqueles processos. E eu cheguei, a juíza titular estava na direção do foro, então não estava trabalhando ali, e eu tive que dar conta, fazer tudo sozinho, né? Então é difícil, claro, com a equipe de servidores e tal, mas para entender aquilo tudo foi muito difícil. E eu quero que as pessoas não passem por isso aí, como a gente teve que passar, sofrer, assim, suar o sangue para aprender, porque realmente esse conhecimento de dominar, a ponto de a gente poder dizer assim, olha, isso aqui eu domino. Execução fiscal, particularmente, eu domino. Me põe lá no previdenciário, em outras matérias, eu sou um zero. Mas eu domino isso aqui. E eu queria que as pessoas tivessem uma possibilidade de ter acesso a esses conhecimentos com essa intimidade que a gente tem deles, né? Então, o propósito sempre foi aqui na Execução Fiscal em Curso, e eu digo, é compartilhar, mas não é só compartilhar, é multiplicar os conhecimentos. E eu aprendi várias coisas, insights muito legais que tu compartilhou aqui com a gente, que eu aprendi e também, assim, as outras pessoas. Então, é muito legal participar disso, porque o conhecimento, na verdade, se a gente guarda para si, fica essa ideia dentro de uma massa que não serve para nada, e as ideias estão aí justamente para serem difundidas, discutidas, e assim a gente vai evoluindo com a tese, com a antítese, com a síntese, e aí a gente vai evoluindo no conhecimento. E essa é o que me apaixona nesse trabalho das redes sociais, e faço com todo gosto, me apraz demais, justamente porque eu aprendo muito também, e as perguntas que me vêm, hoje à tarde eu dava risada, porque perguntas tão diversificadas que eu, sozinho, não ia chegar naquele ponto. Eu não ia pensar aquilo. Claro, quando ele fez a pergunta, isso aqui é assim, funciona assado e tal. Mas é muito interessante que as dificuldades das pessoas, elas são muito variadas. E é um prazer poder compartilhar e ter esses momentos assim, de intercâmbio de ideias com outros profissionais experientes e também qualificados, né, outras autoridades nos seus respectivos assuntos, assim. Então é muito legal fazer isso aqui, que sirva de incentivo, né? Eu acompanho o teu trabalho ali, teus debates, assim, são uma doutrina mais de fôlego, né? O meu trabalho é um trabalho operacional, assim, eu sou um juiz operacional, eu quero fazer a coisa acontecer, né? Como é que se resolve objetivamente? Então, todo o trabalho é autoral, a minha autoria está nisso, assim, é fazer a coisa girar, assim, né? Resolver dentro das linhas, das 4 linhas, para usar um termo popular ultimamente, né? Mas dentro da legalidade, dentro da jurisprudência, sem inventar, sem levar as pessoas a incorrer em riscos, assim, né? Esses dias aí me escandalizei com a notícia lá de um esquema supostamente praticado lá por autoridades públicas para fraudar créditos tributários, né? Então, me choca isso porque a gente propugna, né, nesse trabalho de qualificar as atividades estatais, né, de torná-las cada vez mais conformes à legalidade, né? Porque as cobranças... Eu tive até uma discussão com um colega esses dias. Não, porque isso aqui, eu digo, olha, cara, se está prescrito, não tem crédito, porque a prescrição extingue o crédito. Se a gente movimenta uma execução por um não crédito, é uma ilegalidade. A gente não pode cobrar alguém por um não crédito. Não pode, não pode. Não dá para inventar, discutir, né? Nesse ponto eu falava com um amigo meu ontem que é penalista. Não, eu sou um pouco garantista, porque a gente tem um modelo de cobrança, né? A gente tem que ter mínimas garantias. Realmente, olha, se está prescrito, o STJ diz que está prescrito, não tem por que ficar inventando. Se o precedente vinculante
Então essa é a forma que eu tento compartilhar com os amigos. Olha, se nós temos um precedente vinculante que a gente tem que aplicar, que o judiciário não pode fugir, vamos aplicá-lo, né, dentro das garantias para que a gente tenha uma cobrança cada vez mais qualificada. Vamos centrar forças naqueles planejamentos abusivos, naqueles DPJs, cautelares fiscais, onde tem esvaziamento patrimonial, tem fraude de execução, né, tem ato falimentar, enfim, crimes falimentares, tem uma série de coisas ali para a gente revolver os fatos, né? Mas é muito legal. Que sirva de incentivo para tu continuar fazendo também seu trabalho bacana aí no tributário. A gente precisa realmente ter uma visão multilateral das coisas, né? Tem que ter a visão do credor importante também. Tem que seguir. Com certeza. Eu até já estou com uns projetos novos aí. Vou podcast, né, de aulas, né? E é importante a gente que tenha uma prática muito do lado público, né? Porque sim, a gente tem muito lado do advogado mais privado, né? Escrevendo, muitos advogados. Na década de 60, então, tinha muito advogado escrevendo, que formou, né, o pensamento desse país, e agora advogados públicos começam a escrever, juízes federais começam a escrever, produzir conteúdo. Então, você vê uma dialética, uma pluralidade de conhecimento que só enriquece o debate, lógico, com todo o respeito das posições, sem aquela polarização violenta, né? Então, isso é importante. O direito evolui com a pluralidade, de debates, de visões, de cosmovisões de mundo. Isso é muito importante. Muito legal. Acho que é muito show. Júlio, eu tenho um péssimo hábito de não cumprir as nossas combinações do horário, mas dessa vez a gente bateu no sininho aqui do limite de tempo que a gente tinha conversado em privado. Porque eu sempre falo que vai ser 50 minutos e dá 1 hora. Vai ser 40, dá 55. Eu sou péssimo cumpridor do limite final, final dos nossos horários. Mas para mim é um prazer, assim, porque falar de direito a gente vai falando e acaba, o tempo estoura, às vezes o Instagram derruba, né? Então a gente vai falando, né? Para quem gosta, né, de falar de direito, é sempre um prazer dialogar sobre esse tema. Mas para a gente respeitar a nossa combinação, não quebrar o nosso contrato e para não ficar inconveniente aqui para o nosso convidado, né, pessoal? Quem sabe o Júlio participa de uma outra atividade, em pegar um outro assunto quente aí, que eu já vi que tem farinha no saco aí pra gente, né, fazer um assado gostoso aí com esses assuntos que a gente vai sempre trabalhando a várias mãos. É muito legal, eu já aprendi várias coisas legais, vou assistir depois a gravação, fica salvo aqui. Te peço licença para colocar no YouTube também, lá no meu canal, né? Eu sou teu seguidor lá no YouTube também, de vez em quando estou assistindo os teus vídeos ali para pegar umas ideias. Eu tenho que reativar aquele canal, porque eu dei um tempo, assim, por conta do mestrado. Eu emendei, né? Mestrado, doutorado e pós-doutorado, então eu comecei a não conseguir dar conta, mas acho que tem mais de 120 vídeos ali. Eu vou retomar. É um acervo bem legal. Vou retomar e vou te convidar lá para a gente trocar uma ideia pelo YouTube também. Né? Vamos, isso! A gente vai estar em todas as redes aí, difundindo o direito tributário e execução fiscal de forma imparcial, né? Uma outra visão. Porque a gente tem que compartilhar, porque esses assuntos, como a gente comentou, a gente não tem muito acesso, né? A gente não tem esse acesso, assim, realmente com aquela inteireza do assunto, né? Com a informação qualificada, como as coisas realmente acontecem, né? E eu acho que essa é a preocupação que eu sempre tento passar para o pessoal. Vamos fazer uma selfie aqui, Júlio, para deixar gravado aqui um sorriso, para printar a tela aqui, ó. A tela e nos marca, né, Júlio? No Instagram, que a gente reposta. Verdade. Nem peguei procuração do Júlio para falar isso aí, mas vamos. Não, pode ser. Printa aí o pessoal que está assistindo, marca o Thiago, me marca. A gente vai trocando figurinha aí. Tá, okay. Isso aí. Tá ótimo. Júlio, te agradeço de novo imensamente aí a tua disponibilidade, as tuas lições, né? Teu ponto de vista, assim, que é muito valioso mesmo para a gente, estudiosos, interessados, assim,
em conhecer um pouco mais aí das cobranças tributárias, da execução fiscal. Acrescentou demais. Certo? Eu que Pessoal, agradeço o convite. muito obrigado para todos que acompanharam, também quem for assistir isso aí em outra ocasião mais oportuna lá no YouTube ou mesmo aqui no Insta. O nosso abraço aí, nos sigam aí nas redes do Execução Fiscal em Curso e o Júlio César Santiago 1. É isso aí, né, Júlio? É isso aí. Beleza. Abraço. Feito, pessoal. Um grande abraço. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau.